Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. E aqui vamos para a nossa segunda aula de inglês para o 8º ano. A aula de inglês de hoje, ela vai se basear no PAC, que fala das preposições básicas de lugar, Basic Prepositions of Place. E um pouquinho eu vou fazer a introdução de do e does. Behind. Behind a plant. Ele está segurando aqui uma samambaia. Eu achei essa foto muito engraçada, porque eu achei que ela poderia guardar, que vocês pudessem guardar bem o que é behind. He is behind a plant. Ele está atrás de uma planta. Tão atrás que eu não consigo ver o rosto dele. Behind. Behind a plant. In front of. In front of the mirror. She is in front of the mirror. Ela está em frente do espelho. In front of é tudo que está de frente. De frente para mim, no caso dela, o espelho. De frente. Eu moro de frente a uma padaria. I live in front of a bakery. Eu moro de frente a uma padaria. Tá? Então, na frente da minha casa, do outro lado da rua, tem uma padaria. In front of the mirror, no caso aqui, ela está na frente de um espelho. On. Aqui, gente, eu vou tomar um pouquinho de cuidado com preposições, ensinar preposições para vocês. Eu vou bem devagarzinho, porque preposição em inglês é uma coisa que geralmente leva-se anos para aprender. Muitos anos. Então, a gente tem que ir um conceito de cada vez, uma coisinha de cada vez. On. A xícara está tocando a superfície da mesa. O bloco de notas, o computador, o telefone celular. Esses 4 objetos estão tocando a superfície da mesa. They are on the table. Tá? On the table. Do. Do I need to study? Do I need to study? Yes, I need to study. No, I don't need to study. Do I need to study? I need to study. I don't need to study. Gente, o que eu fiz aqui? Estão vendo que o do está em vermelho? Como eu comecei a minha pergunta? Com do. Como eu vou fazer a minha negação? Com do. Don't. Do not. Eu já coloquei a forma contraída aqui, eu não vou colocar toda vez a forma extensa e contraída, eu vou colocar a forma contraída de uma vez, porque é a forma mais usada. Então, se eu fiz a pergunta com do, eu vou negar com do, tá? Do I need to study? Yes, I need to study. O que eu fiz para dizer que sim, eu preciso estudar? Eu só tirei o do. O que eu fiz para negar? Eu coloquei o don't. I need, I don't need. I need, I don't need. Do. Do you like to study? Do you like to study? Você gosta de estudar? Yes, I like to study. No, I don't like to study. Gente, tá perguntando, você gosta de estudar? Sim, eu gosto de estudar. Não, eu não gosto de estudar. Aqui no não tem que ter uma vírgula, tá? Do, don't. Do, don't. A forma negativa. Do we need to study? Yes, we need to study. No, we don't need to study. Do we don't. Do we don't. We need. Aqui na forma afirmativa eu não tenho nenhum nem outro, eu estou afirmando. Eu só uso o do para perguntar e para negar, como eu fiz com as outras anteriores. Do they need to study? Agora eu estou usando they, tá? Do they. Yes, they need to study. Na forma afirmativa não entra o do. O do é para fazer perguntas e para negar. A negação aqui, ó, don't. Eu sei que é negação porque tem um N aqui, ó. Eles não precisam estudar. Desculpa, eles. No, they don't need to study.
Do they? They don't. Do they? They don't. Does, agora que começa a ficar diferente. Does he want to study? Eu estou usando do? Não, estou usando does. Por quê? Does he? Does he? Yes, he wants to study. Agora está ficando meio complicado. O que aconteceu com o want? Ele ganhou um S na forma afirmativa. No, he doesn't want to study. Ele não quer estudar. He doesn't want to study. O que aconteceu aqui? Quando o does entrou na negação, quando o does entrou na pergunta, eu não tenho a regra do S. Ó, o want perdeu o S, tá como aqui na forma básica. Perdeu o S, perdeu o S. Mas na forma afirmativa, ele ganha o S. No momento em que eu coloco o does para perguntar ou para negar, ele perde o S. O S só existe na forma afirmativa. Does she like to study? Agora é does she. Agora, antes era does he, agora é does she. Mesma coisa. Yes, she likes. Likes. Não tem does, o verbo vai ganhar S, ES ou IS. As regrinhas a gente vai ver depois. No, she doesn't like to study. Quando eu coloquei o doesn't, a regrinha do S não existe mais. Só na forma afirmativa que eu vou precisar do S. Comecei a pergunta com does, vou fazer a negação com does. Por que does? Does she? She doesn't. Does she? She doesn't. Does. Does it need to be here? Need, precisa. Does it need to be here? Isso precisa estar aqui. Does it need to be here? Yes, it needs to be here. O que aconteceu? Does it? Eu uso does com he, she, it. Does it? It needs to be here. No, it doesn't need to be here. Quando doesn't entrou na negação, o verbo perdeu o S. Does Lavras have many schools? Yes, it has many schools. Ai, ai, ai. E agora? Gente, Lavras é um ser humano? Não. Lavras é uma cidade. It. Tudo que não for do gênero humano e for um só, it. É uma cidade só, Lavras, it. Só tem uma cidade Lavras. Nessa região só tem uma. Tem outras Lavras, mas em outro lugar. Aqui só tem essa. Então, como é uma só, it. It. O que aconteceu aqui com have? Does Lavras have? Quando eu coloco does, o verbo fica na sua forma básica. Quando eu tiro does, has. It has. Agora eu vou negar. No, it doesn't have. Quando eu coloco o does de novo, mesmo que seja na forma negativa, doesn't have to be here. No, it doesn't have to be here. Tá certo? Muito cuidado com isso aqui. Lavras, it. Have. Quando tem o does, have na forma básica. Quando não tem o does, eu tenho que colocar o verbo na terceira pessoa do singular, conjugando de acordo, ele passa a ser it has. It has. Eu voltei com o does, só que aqui é does not, doesn't. Como ele está na negação, aqui vai voltar a ser have. Quando tem o does, have. Por que eu sei que aqui eu tenho que fazer pergunta com does? Por que eu sei que eu tenho que fazer a pergunta com does? Porque Lavras não é uma só, tá? E é it. Eu uso does com he. Does Lavras have many schools? Yes, it has many schools. No, it doesn't have many schools. Por que eu usei o doesn't? Porque aqui ele está na pergunta. Does Lavras? E é it. It has. Então eu posso usar o does. Does it? Does he? Does she? Vamos voltar lá no verbo to be rapidinho. Se tivesse o verbo to be na frase, eu teria que fazer a pergunta com ele e teria que fazer a negação com ele. Por isso que eu coloquei o verbo to be lá atrás.
Se ele estivesse presente aqui, eu teria que usá-lo para fazer a pergunta e para fazer a negação. Como eu não tenho o verbo to be em nenhuma das frases que eu coloquei, eu tenho que usar o do ou does. Depois a gente vai aprofundando essa matéria porque ela tem mais detalhes. Mas por enquanto a gente vai começar a treinar isto aqui. Por que que eu uso o does? Por que que eu uso o do? Correto? Gente, espero que vocês tenham começado a entender o uso de do e does. Essa é apenas uma introdução à matéria, tá? É uma matéria cheia de detalhes, a gente vai aprimorando com o tempo. Eu espero ser capaz de voltar a essa matéria todas as aulas, o ano inteiro, se for necessário. E por hoje é só. The class is over, guys. See you next week.